futebol é um jogo, o jogo é caótico, imprevisível, certo? Só que ele é jogado por seres humanos, né? A gente não pode esquecer nunca disso. E por ele ser jogado por seres humanos, esses seres humanos, quando eles jogam, eles carregam consigo as características individuais deles. E essas características, elas se referem a aspectos das suas crenças, das suas visões de mundo, né, dos seus aspectos sociais que formaram ele como pessoa. E isso tudo é expresso ao jogar, né? Quando ele joga, quando ele faz as suas jogadas, né? Então isso é tudo expresso naquele momento, assim como um pintor, quando vai pintar um quadro, ele expressa toda a sua visão de mundo naquela obra, né? Os jogadores e as jogadoras expressam isso também ao jogar futebol, não é verdade? Então, quando a gente observa o aspecto humano, a gente entende que, na verdade, os sistemas que a gente fala que são sistemas caóticos, né? Eles são compostos pelos elementos, né? Que interagem entre si. Só que não é simplesmente uma peça, né? Que a gente às vezes costuma falar, tal elenco está precisando de tal peça. Mas eles não são simplesmente peças, né? Eles são seres humanos. Né? Então não são simplesmente peças que estão interagindo entre si. São características sociais, individuais e culturais que estão também interagindo entre si, no modo como ele joga. E isso é fundamental a gente entender, né? Então, isso a gente entra na discussão de hoje, né? O modo como a cultura ela está relacionada ao futebol, está relacionada ao jogo e está relacionada, por que não, à gestão do caos, né? Quando a gente vai entender a gestão do caos, a gente tem que entender que a gente está gerindo pessoas, seres humanos que estão interagindo com o jogo. Quando a gente gera 1 contra 1 de um jogador brasileiro, por exemplo, na Europa, né? A gente faz uma estratégia para que ele consiga fazer 1 contra 1 contra o lateral, por exemplo. A gente não está gerando só uma vantagem muitas vezes ali. A gente está gerando uma vantagem porque o modo como ele vê o jogo, como ele se expressa no jogo, é o modo como ele cresceu, né? É o modo como ele carrega a sua cultura, né? O drible, enfim, as características dele. Não só o drible, mas outros aspectos também que a gente pode colocar. Professor, a cultura é um aspecto fundamental para a gente entender o jogo. De que modo que você vê a cultura de jogo, o que é uma cultura de jogo, né? E como que ela se consolida no futebol e de que modo ela tem um peso sobre o jogo das equipes. Matheus, eu acho que já aí na sua abordagem da questão aqui, que abre a questão, já tem alguns elementos fundamentais para a gente poder entender um pouco isso. Eu costumo dizer que a cultura está para esta abordagem, né, do jogo em si, o que o oxigênio está para nós e o que a água está para os peixes, né? Sem ela é impossível a gente pensar o jogo, o ato de jogar, né? E assim, ela muitas vezes, se você perguntar para o peixe, né, se ele pudesse responder para nós, o que é viver fora da água, ele não consegue viver. Então, assim, esse elemento, ele é um elemento substancial, junto com a dimensão histórica e junto com a dimensão social. A dimensão cultural, para mim, ela é o pano de fundo que vai possibilitar que as demais dimensões associadas ao rendimento esportivo se manifestem, né? Aí vem a psicológica, que vai colar as 4 dimensões relacionadas às questões esportivas especificamente. Mas para mim é como se fosse, ela tem esse nível de importância que eu disse, como se fosse, você citou o quadro, né? Se ela fosse o cavalete que segurava o quadro, que segura o quadro. Então, para mim, pensar a cultura e pensar o que é fundamental e o que é imprescindível, né? Então, essa construção, entender cultura como produção humana, né? A produção humana com essa cultura e o futebol como parte dessa produção humana e como jogo, né? E como um espaço de jogo, um espaço lúdico, né? Que possibilita a liberdade de interpretação, manifestação e ação. Um espaço simbólico.
ele é um espaço fértil, rico, que possibilita que nós possamos enxergar isso de forma mais pronunciada, especialmente no cenário nacional no Brasil, onde o futebol tem um espaço muito grande, tem uma importância, um relevo muito grande. Então eu penso que aqui fica ele é muito poderoso e muito potente, né? O futebol com esse espaço é muito poderoso, muito potente para a gente compreender isso e como que esses jogadores, essas jogadoras, como nós, né? Porque existe, como diz o professor Alcides para nós, vários jogos. Tem os jogos dos que jogam dentro das 4 linhas, os que estão fora das 4 linhas, mas quando a gente está se relacionando, de certa forma nós estamos jogando, né? Nós estamos nos manifestando e trazendo conosco essa dimensão e os aspectos que a compõem, que são tão poderosos e tão importantes. Então eu penso um pouco nesse sentido, Matheus, que é impossível dissociar e é praticamente impossível. Eu não acredito no futebol, acho que a palavra é essa, né? Asséptico, né? Ou neutro, né? Para mim, os futebols, né? Eles possibilitam uma leitura muito poderosa e muito significativa de quem nós somos, como nós nos constituímos, né? E qual espaço social que nós estamos, né? Então, para mim, ele é um pouco disso tudo, como você disse, né? Ele é esse espaço tão rico.